Opa, tá gravando, tá valendo aqui nosso encontro. Hoje vamos tratar a respeito de taxa real e taxa aparente na matemática financeira, dois conceitos que são usualmente cobrados, né, cobrados em prova. A FCC adora esse assunto. A FCC é uma banca que dificilmente deixa de cobrar essa questão nos seus concursos. Outras bancas também gostam muito, né? A Fadesp colocou uma questão dessa também na prova passada da Cefa Pará, e é um assunto rápido, de compreensão quase que imediata, 2 minutinhos de explicação, você já entendeu o assunto, e temos só que treinar realmente com a questão. Acaba se tornando, às vezes, uma questão um pouco demorada por uma divisão e muitas vezes somos forçados a realizar. Mas fora isso, né, é um ponto fácil para você conquistar na sua prova. Como é muito frequente, eu achei por bem preparar essa nossa aula bem aqui. Tá joia, gente? Então, deixa eu começar aqui a mostrar a nossa lousa. Vamos para o quadro, vamos para o quadro e vamos juntos, vamos lá, está aqui o nosso quadro. Muito bem, taxa real, taxa aparente na matemática financeira. Epa, vamos lá. Taxa aparente. O que é taxa aparente, professor? Meus amigos, a taxa aparente nada mais é do que aquela taxa que a gente usa quando vai resolver uma operação de juros compostos, ok? Quando vai resolver a operação de juros, a taxa aparente é justamente aquela que a gente usa, é fornecida pela questão. Capital de R$ 100.000 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês. Pronto, já sabemos qual é a taxa aparente. Por que ela ganha esse nome de taxa aparente? Então, a taxa aparente é a taxa que a questão nos fornece. Tá? Essa taxa aparente não leva em consideração quem, professor? A inflação acumulada no período da aplicação, tá? Não leve em consideração a inflação acumulada no período, tá? O sujeito aplicou aqui hoje, né, um capital aqui, aplicou um capitalzinho bem aqui, né, R$ 10.000. E lá no prazo posterior, resgatou R$ 12.000. Aí ele vai pensar, quando ele faz esses cálculos, trabalhando com, taxa, com capital e montante, ele descobre qual é a taxa que ele ganhou nessa aplicação. Ele descobre qual foi a taxa. Essa taxa é taxa aparente. Aí ele todo feliz, pensando, puxa, ganhei tantos por cento nessa operação, né? Ganhei tantos por cento. Mas se ele levar em consideração de quanto foi a inflação acumulada neste período, ele vai perceber que aquele ganho que ele julgava ter foi um ganho aparente. Foi um ganho aparente, porque a inflação corrói, não é? O seu poder aquisitivo, a inflação corrói o que você pensa que tinha ganhado. Ah, então, muito bem. Se nós tomarmos a taxa aparente e medirmos nela a influência da inflação acumulada naquele período em que se deu a aplicação, levando em consideração agora a taxa, a inflação acumulada, chegamos à nossa chamada taxa real de juros. Então, enquanto a taxa aparente não leva em conta a inflação do período, a taxa real sim o faz, ok? Então, como é que se calcula, como é que se trabalha esse tipo de questão? Olha que notícia boa! Só temos uma fórmula. Só temos uma fórmula. E esta fórmula diz respeito a três elementos. E três elementos são esses: taxa real, taxa aparente e a inflação acumulada. Ora, se essa fórmula só tem três elementos,
e só temos uma única fórmula, então é preciso que dois elementos, entre esses três, dois deles sejam elementos conhecidos e apenas um seja desconhecido. Dois elementos conhecidos e apenas um desconhecido. Ah, professor. Então vamos lá. Se ele te der na questão quanto vale a taxa aparente e a inflação acumulada no período, ele vai perguntar pela taxa real, você joga na fórmula, faz as continhas e ganha um ponto. Só isso. E ganha um ponto. Se por acaso ele te der o valor da taxa real e o valor da inflação, você, pela fórmula, descobre quanto é a taxa aparente. E por último, se a questão te der quanto vale a taxa real, te der quanto vale a taxa aparente, ele vai perguntar quanto é a inflação acumulada. É uma fórmula apenas que serve a três propósitos. Serve a três propósitos. Então você já entendeu. Dos três elementos, dois têm que ser fornecidos pela questão e o terceiro desconhecido você descobre aqui aplicando a fórmula, ok? Aplicando a fórmula. Essa taxa que aparece aqui na fórmula são taxas na notação unitária. Se a taxa aqui de cima é 7%, aqui ela entra 0,07. Se a inflação é 2%, ela entra 0,02, ok? Muito bem. É isso que eu estou falando que eventualmente pode demorar. O que eventualmente pode demorar é se ele perguntar quanto é a taxa real. Digamos que ele falou, a taxa aparente é 7%, 0,07. A inflação foi 2%, 0,02. Aí você vai ter que fazer essa conta. Olha o numerador. 1 mais 0,07, 1,07, dividido por 1 mais 0,02, 1,02. E aí tem que fazer essa conta, não tem como fugir dela. Demora muito, professor? Demora nada, só um tiquinho de nada, né? Um tiquinho de nada. Se serve de consolo, o seu concorrente também vai ter que fazer a mesma conta, tá? Agora veja, eu quero apresentar para vocês um caminho de atalho que eventualmente pode ajudar você a marcar o X na resposta certa, sem precisar aplicar esta belezura bem aqui. Sem precisar aplicar esta belezura. Como é, professor, esse caminho de atalho? É uma dica de ouro, seu concorrente não sabe disso. O seu concorrente vai direto para essa fórmula, nós não. Nossa primeira tentativa é pelo caminho de atalho. Se o caminho de atalho resolver a questão, ótimo, matamos a charada, ganhamos o ponto e passamos na frente da concorrência. Se, por acaso, o caminho de atalho não nos ajudar, aí sim teremos que voltar aqui e aplicar a fórmula tradicional, ok? Pois bem, o que é que esse caminho de atalho nos diz? Ele nos diz que o valor da taxa real é ligeiramente menor, olha aí, ó, ligeiramente menor que a diferença taxa aparente menos inflação. Ora, quando o seu concorrente que não estudou esse assunto, quando ele lê, né, que a taxa aparente foi 10%, que a inflação do período foi 3%, tá? O que é que ele pensa na cabecinha dele? Ah, então a taxa real deve ser a diferença. O cara pensa que ganhou 10%, mas se houve inflação de 3%, aí ele faz 10% menos 3%, aí ele coloca aqui na letra A, taxa real 7%. Ele sai logo marcando aqui a resposta errada. Não, já sabemos que não é só você subtrair. Não é só subtrair. Temos uma fórmula para aplicar e contas para fazer. Não é uma mera subtração, mas sabendo quanto vale a taxa aparente e a taxa de inflação,
Se essa diferença aqui deu 7%, mesmo antes de realizar as contas da fórmula tradicional, já tem como nós sabermos que a taxa real vai ser um pouquinho menor, ligeiramente menor do que 7%. Se entre as alternativas de resposta só tivermos uma, apenas uma, apresentando resultado ligeiramente menor do que 7%, todas as outras iguais ou maiores do que 7%, você já marca o X naquela resposta que é a única resposta possível, ok? Matou a charada e um abraço. Matou a charada e um abraço. Então, você me pergunta, professor, já aconteceu alguma vez em questão de prova de concurso de caminho de atalho ser útil? Uma vez só, não, várias. Várias e várias vezes. É claro que, na maioria das vezes, ele vai querer que você faça as continhas aqui da fórmula tradicional. Mas não é raro encontrar questão que você mata rapidamente, sem precisar fazer aquelas contas todas, aqui pelo caminho de atalho, ok? Agora, olha um detalhe, ó. Se a taxa real é menor do que taxa aparente menos inflação, ó, se eu quiser isolar, se eu quiser isolar a taxa aparente, a taxa de inflação vai mudar de lado. Ele está subtraindo, ele vai somando, tá? Ele vai somando. E aí teremos que a taxa aparente, olha aí, a taxa aparente. Em que lado está a taxa aparente? Bem aqui. O sinal de diferente, né? A diferença, o maior que, o menor que. As duas perninhas estão apontando para quem? Para a taxa aparente. Então, continua apontando para a taxa aparente. Vai ser igual à taxa real, que já estava do lado de uma perninha só, continua do lado de uma perninha só, e agora vai ser somado mais inflação. Ó, troquei de lado, troquei de lugar na mesma fórmula, para a mesma fórmula do caminho de atalho, eu apenas agora isolei a taxa aparente. Se a questão disser que a taxa real é 10% e que a inflação foi 3%, se eu somar aqui deu 13%, eu já saberei que a taxa aparente tem que ser ligeiramente maior do que 13%. É a mesma fórmula, tá? Não muda a fórmula, não. Eu estou apenas isolando um elemento diferente, ok? Apenas isolando um elemento diferente. Professor, e se fosse para isolar a inflação? A inflação está negativa, vai mudar de lado. Ela vai positiva, tá? Ela foi para o lado que o sinal do menor que, ó, ficou com uma perninha só, né? Ela mudou de lado. Taxa aparente já estava do lado certo aqui, do lado direito, ó, do lado das duas perninhas. Taxa real estava positivo, foi subtraindo, ficou negativo. Então, a taxa de inflação é ligeiramente menor do que a diferença taxa aparente menos taxa real. Convém você conhecer e não esquecer mais desse caminho de atalho, porque, conforme eu já disse, não é todas as vezes, mas eventualmente essa dica pode lhe ajudar a ser bem mais rápido na resolução do problema. Então vamos lá, gente, já podemos treinar, já estamos prontos. FCC, questão número 1. Ela diz assim: um investidor. Eita, eu ia esquecendo, né, de explicar. Eu ia esquecendo de explicar. Nós temos essa fórmula: 1 mais taxa real é igual a 1 mais taxa aparente sobre 1 mais inflação acumulada. Uma coisa bastante comum de aparecer nesse tipo de questão é o fato de o enunciado não te dar de bandeja
o valor da taxa aparente. Ele não te dá de bandeja o valor da taxa aparente. Em vez disso, ele fornece um capital e um montante. Somente com esses dois elementos fornecidos, o valor que foi aplicado hoje, o capital, e o montante que vai ser resgatado no futuro, basta esses dois elementos para que nós tenhamos condições de calcular quanto vale a taxa aparente, ok? A gente calcula a taxa aparente dispondo simplesmente de um capital e de um montante. Como é que faz? Aplica a fórmula dos juros compostos. Montante é capital, que multiplica 1 mais taxa aparente. Agora, repare no detalhe, elevado ao expoente 1. Mas o expoente 1, professor, é porque foi um mês de aplicação? Não! Expoente 1 é porque é um período. Se, for, se forem 2 meses de aplicação, o expoente continua sendo um. Um período de 2 meses. Se forem 3 meses de aplicação, o expoente continua sendo um. Um período de 3 meses. E assim por diante. Expoente 1 nem precisa aparecer. Então, aqui está a maneira pela qual descobriremos o valor da taxa aparente, dispondo de um capital e de um montante, caso a questão não nos dê de bandeja o valor desse elemento da taxa aparente, ok? É só aplicar. Montante é capital, e multiplica 1 mais taxa aparente. Agora sim, vamos treinar, né? Já estamos saturados de tanta teoria. Meu Deus, quanta teoria! Vamos direto porque interessa. Questão número 1. O investidor aplicou um capital de 5 mil, resgatando. O que ele resgata no final da operação de juros? O montante, não é? Embora não falou expressamente, sabemos que resgatando o total de 5.800, o 5.800 é o montante. Ao final de um quadrimestre, foram 4 meses de aplicação. Muito bem, olha o que é que nós dispomos até aqui. Um capital de 5 mil, um montante de 5.800. Aí depois ele fala, nesse período, olha aí, ó, a inflação foi de 2%. Meus amigos, toda vez que a questão de matemática financeira falar em inflação, né, você já sabe, estou dentro desse modelo de questão que trata de taxa real, taxa aparente, taxa de inflação. Não tem para onde correr. Então você já está sacando que esse capital e esse montante foram fornecidos para que com eles nós possamos calcular quanto vale a taxa aparente desta operação. Acabamos de falar sobre isso. Montante é capital que multiplica 1 mais taxa aparente. O expoente é 1. Mas é 1 porque foi um quadrimestre, professor? Não. Poderiam ser 2 quadrimestres, 3 quadrimestres. O expoente seria sempre 1, porque é um período. Ok? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó, isola o parêntese, 1 mais taxa aparente é igual a montante sobre capital, 5.800 dividido por 5.000. Você sendo meu aluno há mais de uma semana, não é possível que já não conheça o truque da divisão por 5, por 50, por 500, por 5.000, né? Só o Ryan, que chegou agora, pode ser que não tenha visto uma aula minha que eu explico, né, esse truque. Toda vida que você for dividir, tá? Dividir um valor qualquer, ou por 5, ou por 50, ou por 500, ou por 5.000 e assim por diante. Nunca mais você precisa perder tempo fazendo a divisão. Por quê? Porque basta pegar o numerador, que iria ser dividido, e multiplicá-lo por 2. Aí vai ficar o dobro de A. Multiplicar por 2 é uma conta fácil, tá? Como 5 é apenas um algarismo, esse resultado aqui vai ter a vírgula,
recuada de uma posição. A vírgula vai recuar uma posição. Quando vai dividir o valor qualquer por 50, pega o valor que seria dividido, multiplica por 2. Aí teremos aqui o dobro de A. Só que 50 tem 2 dígitos, então a vírgula desse resultado vai recuar 2 posições. Quando for dividir por 500, lembre-se, pega o valor que vai ser dividido por 500, multiplica por 2. Aqui fica o dobro de A. 500 tem 3 dígitos, a vírgula vai recuar 3 posições. 5.000, olha aí, A dividido, um valor qualquer dividido por 5.000. Você não divide, você pega esse valor, multiplica por 2, aqui vai ficar o dobro de A. 5.000 tem 4 dígitos, a vírgula vai recuar de 4 posições, ok? Quem não sabia, fica sabendo. Quem estava esquecido, lembra e não esquece mais. Divisão por 5, 50, 5.000, 50.000, 500.000. Aparece o tempo todo em prova, doutor Rayan, o tempo inteiro. Então vamos lá, apareceu de novo, ó. 5.800 dividido por 5.000. 1 mais taxa aparente vai ser igual a... Vamos pegar os 5.800 e multiplicar por 2, né? 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11, 5.000 tem 1, 2, 3, 4 algarismos, a vírgula vai voltar 1, 2, 3, 4 posições, e chegamos a 1,16. Tem o concorrente lá, penando com a divisão, né? E daí teremos que, isolando a taxa aparente, esse 1 que estava somando muda de lado e vai subtraindo, e a nossa taxa aparente será igual a 1,16 menos 1, 0,16 ou 16%. Descobrimos a taxa aparente. Ele nos deu a inflação do período. Então, qual vai ser a pergunta da questão? É aquele elemento que está faltando, nesse caso, a taxa real. Aí ele diz assim, ó, ele diz, das taxas abaixo, a que mais se aproxima da taxa real de juros vai ser quanto? Então, vamos lá, preste atenção, ó. Nós já sabemos que a taxa aparente deu 16%, calculamos, né? A inflação, ele disse que é 2%. Vamos ver se dá para usar o caminho de atalho. Ora, aprendemos que a taxa real é sempre ligeiramente menor que a diferença entre taxa aparente e a inflação do período. Então, vamos lá. Taxa aparente, 16%. Inflação, 2%. A diferença aqui deu 14%. Então, mesmo antes de aplicar a fórmula tradicional, já sabemos que a taxa real tem que ser ligeiramente menor que 14%. Nesse momento, vamos olhar para as alternativas de resposta. Olha 14% letra A. Não pode ser 14%, tem que ser um pouco menor que 14%. Mas um pouco menor que 14%, nós temos todas as outras 4 alternativas. 13,8, 13,7, tudo coladinho, tá vendo? Ó? Tudo coladinho, 13,6, 13,5. Então, a nossa dica, né? O caminho de atalho, infelizmente, não nos foi útil. Né? Uma lágrima aqui caindo, né? Não nos foi útil o caminho de atalho, infelizmente. Vamos ter que partir para a violência e aplicar a fórmula tradicional. 1 mais a taxa real vai ser igual a 1 mais a taxa aparente, 0,16, sobre 1 mais a inflação do período, 2%, 0,2, 0,02. Então, vamos ter que fazer essa continha, 1,16 dividido por 1,02, e teremos que 1 mais taxa real será igual a 1,137. Esse 1 vai mudar de lado, vai subtraindo, chegamos a uma taxa real de 0,137, e a mesma coisa que 13,7%.
13,7%. Aqui está a resposta da questão, letra C de casa. Eita, professor, o que demora então nessa resolução, que demora essa conta aqui, ó, 1,16 dividido por 1,02. Mas fez a conta, matou a charada, não tem que ficar filosofando, não é uma questão que exige um excesso de conhecimento teórico, não. Tem uma divisão para fazer e um abraço. Próxima, questão número 2. Uma pessoa, olha aí, ó, investiu, o que ele investe? Capital, né? De R$ 1.000. Olha quanto tempo foi, ó, por 2 meses. Recebeu ao final um montante de R$ 1.060. Eita, professor, eu já sei quanto vale o capital, R$ 1.000. Já sei que o montante foi R$ 1.060. Depois ele vem falar quanto é que vale, né, a taxa real de juros. Nesse período foi de 4%. Quando a questão falar em taxa real, ou falar em taxa aparente, ou falar em inflação, você já sabe qual é o assunto, tá? Já sabe qual é o assunto com o qual estamos trabalhando. Professor, por que foi que ele me deu um capital e um montante? Ganho um doce, quem adivinhar, né? Porque é desses elementos aqui que precisamos para calcular a taxa aparente. E aí teremos montante é igual a capital, que multiplica 1 mais taxa aparente, elevada a um período. Mas, professor, a questão disse que foram 2 meses de aplicação. Então, é isso que eu estou dizendo, ó, é um período de 2 meses. Não interessa quanto tempo durou. Vamos considerar sempre como um período, ok? Então, vamos lá. Montante 1.060. Aliás, vamos isolar o parêntese. 1 mais a taxa aparente vai ser igual ao montante, 1.060, dividido pelo capital, que é 1.000. Aqui, a banca foi camarada, né? Dividir por 1.000 é só deslocar a vírgula, uma, duas, três posições para a esquerda. 1 mais taxa aparente é igual a 1,06. Isolou a taxa aparente, né? O 1 muda de lado, vai subtraindo 0,06. Aqui está a taxa aparente dessa operação, ok? Então, veja, nós descobrimos que a taxa aparente é 6%, ó, 0,06 é a mesma coisa que 6%. Ele havia dito que a taxa real foi de cadê? 4%. 4%. Ele vai perguntar o que agora, professor? O terceiro elemento, que neste caso é a inflação acumulada do período. A inflação acumulada do período. Eita, professor, vamos lá? Antes de partir para a fórmula tradicional, o que a gente faz? A gente testa o caminho de atalho, né? Testa o caminho de atalho. Se a fórmula diz assim, se o atalho diz taxa real é menor que taxa aparente menos inflação, e eu quero saber a inflação muda de lado, vai positivo. A inflação vai ser menor do que taxa aparente menos taxa real. Então, nesse caso aqui, a taxa aparente foi de 6%. A taxa real, 2%. Aliás, desculpe, a taxa real, dado da questão, 4%. 6 menos 4, 2%. Então, já temos uma certeza prévia. A inflação vai ter que ser ligeiramente menor que 2%, ligeiramente menor que 2%. Mas quando você olha para as alternativas de resposta, todas elas são ligeiramente menores que 2%. Não nos ajudou
o nosso caminho de atalho. Temos que partir para a fórmula, ok? Então vai ficar assim, ó, 1 mais taxa real, 4%, 0,04, é igual a 1 mais taxa aparente, 6%, 0,06, dividido por 1 mais inflação. Multiplica cruzando e vamos ter que 1 mais inflação vai ser igual a 1,06 dividido por 1,04. Na realidade, você apenas mudou de posições, né? Quem estava aqui, mudaram de posição, ótimo. Você multiplicou cruzando e isolou o parêntese 1 mais taxa de inflação. Tá aqui a conta chata que nós temos que fazer, tá? E o seu concorrente também vai ter que fazer. E aí chegamos que 1 mais inflação vai ser igual a 1,06 dividido por 1,04 é 1,0192, né? 1,0192. Esse 1 muda de lado, vai subtraindo. Então, a inflação acumulada vai ser de 0,0192, que é a mesma coisa que 1,92%. E aqui está, meu amigo, minha amiga, a resposta da questão, letra E, professor. Eita ferro, tá tudo aqui, né? As resoluções já estão com vocês também, todo mundo já recebeu PDFzinho com as resoluções feitas à mão, né? Essas resoluções que eu estou usando aqui, né, para a gente fazer a nossa aula. Já foi a questão número 1, já foi a questão número 2. Tá tudo bem aí, gente? Como é que vocês estão por aí? É? Temperatura, pressão, tudo normal, tudo ok? Tá todo mundo acompanhando o raciocínio? Sim, sim. Ótimo, então vamos lá. Professor, os enunciados aqui são todos bem tradicionais assim, é? Não, olha o que que a Sebrasp fez, ó. Olha o que que a Sebrasp fez. Contou uma historinha, rapaz. Ele contou uma historinha. Você vai ter que, né, desvendar essa história. Ao verificar, ao verificar o volume de vendas em reais, ao verificar que o volume de vendas em reais aumentou 8,02%, olha aí, ó, as vendas cresceram 8,02%. O gerente de uma fábrica quis publicar no relatório que a produção havia aumentado 8,02%. Todo feliz da vida o gerente, né? O gerente ia ficar bem na foto, rapaz. Olha aí, chefe, ó. Sob a minha gerência, né? As vendas cresceram 8,02%, o que refletiria melhora na produtividade das instalações. Só que vem um porém agora. Porém, eita, rapaz, ó, ao ser informado que os preços dos produtos, entre parênteses, inflação, a inflação no mesmo período, né, aumentou 10%, a inflação foi de 10%, o gerente percebeu que, na realidade, eu vou marcar só aqui o comecinho dessa palavra, né? A produção cresceu ou diminuiu? Na realidade, ó, qual foi a taxa real? Qual foi a taxa real? Então, a taxa aparente foi de 8,02%, mas no período houve uma inflação de 10%. Então, quanto vai ser a taxa real? Quanto vai ser a taxa real? Eita, professor, vamos lá. Ó, a gente sabe, vamos tentar aqui o caminho do atalho. A taxa real tem que ser menor que a diferença taxa aparente subtraído da inflação. A taxa aparente foi 8,02% e a inflação foi 10%. Se você fizer 8,02
subtraído de 10 vai dar negativo, tá? A taxa real vai ter que ser menor do que menos 1,98%. Menor do que menos 1,98%. Eita, professor, e agora, né? Vamos dar uma olhadinha nas opções de resposta. Se está tendo aqui, se está aparecendo aqui um sinal negativo, é porque, na realidade, a produção fez, não foi aumentar, não. A produção fez foi cair. A produção que o gerente pensava que tinha sido um crescimento de 8,02%, quando se leva em consideração a inflação do período de 10%, né, na realidade a produção fez foi despencar, caiu, tá? E tem que ser uma taxa real menor do que 1,98%. Ai, Jesus. Estou esperando aqui, a lousa deu uma travadinha básica. Opa, voltamos, né? Vamos dar uma olhadinha nas opções de resposta. Ó, nas opções de resposta, essa letra A diz que a produtividade aumentou e a letra D diz que a produtividade aumentou. Então nós já sabemos que essas duas alternativas estão sumariamente descartadas. A letra E vai dizer que a produtividade caiu, né, 1,98%, mas não foi 1,98%, foi um pouco menos que isso. Ah, professor, foi um pouco menos que 1,98%. Então, a letra E está descartada e um pouco menos que 1,98%, você vai marcar aqui na letra C de casa, caiu 1,8%. Resposta da questão: não precisamos aplicar a equação tradicional, só o caminho de atalho já foi suficiente para ganharmos o ponto, enquanto o seu concorrente está lá, aplicando a fórmula tradicional e fazendo contas desnecessariamente. Ok, gente? Olha que questão bonita, né? Se eu quisesse aplicar a fórmula, professor, ficava assim, ó, 1 mais taxa real é igual a 1 mais taxa aparente, já vou colocar aqui o resultado, 1,0802, dividido por 1 mais inflação, que é 10%, 1,10. Teríamos que fazer essa divisão, uma divisão bem chata, bem demorada. 1 mais taxa real ficaria igual a 0,982, isolando a taxa real, o 1 passaria para o lado de lá subtraindo, e a taxa real seria menos 0,018, ou seja, a taxa real indicaria uma queda de 1,8%. Exatamente o resultado que nós encontramos, exatamente a resposta C de casa que marcamos, sem ter necessidade de perder tempo fazendo essas contas. Eita, gente, ficou legal aqui a questão número 3? Ficou tudo tranquilo? Tudo beleza? Próxima, questão número 4. Banca Sebrasp. Um investidor do mercado imobiliário comprou um terreno por 40 mil e, após 2 anos, vendeu por 62.400. Eita, professor, aqueles 40 mil aqui dele aqui, ó, né, que ele investiu, acabaram se transformando em 62.400. O que que eu tenho aqui na minha mão? Você tem um capital e tem um montante. Você tem um capital e tem um montante. Ah, professor, que beleza. Ó, 40 mil é o capital, 62.400 é o montante, tá? E foram 2 anos. Mas, se eu tiver que calcular a taxa aparente, eu vou considerar esse 2 como sendo um período de 2 anos. Tá? Aí a questão continua
informando para a gente que a inflação acumulada durante esses 2 anos foi 20%. Ora, vamos lá. Por aqui, vamos descobrir a taxa aparente. Vai ficar assim, ó, 1 mais taxa aparente é igual a montante, 62.400, dividido pelo capital, 40 mil. Eu dei um salto aqui. Será que todo mundo percebeu que eu parti daqui, ó? Eu não gosto de dar salto, rapaz. Vamos lá, né? Passo a passo, tijolinho por tijolinho, montante é capital, que multiplica 1 mais taxa aparente. Isolando o parêntese, 1 mais taxa aparente é igual a montante, 62.400, dividido pelo capital, 40 mil. Já apareceu uma conta chata aqui para a gente fazer, né? Já apareceu uma conta chata aqui para a gente fazer. E aí teremos que 1 mais taxa aparente vai dar igual a 1,56. Daí, a taxa aparente é 0,56. Ou seja, 56% é o quanto, né, o rapaz pensa que ganhou nessa operação. É só aparente por quê, professor? Porque se levarmos em conta a inflação acumulada no período que foi 20%, a taxa real vai ser diferente. Então, olha, o que nós temos aqui? Nós temos que a taxa aparente deu 56%. Temos que a inflação do período, dado da questão, foi de 20%. Ele vai querer saber quanto é a taxa real. Ele vai querer saber quanto é a taxa real. Vamos ver se o caminho de atalho nos ajuda. A taxa real tem que ser ligeiramente menor que a diferença taxa aparente menos inflação. Ora, a taxa aparente é 56%, a inflação é 20%, essa diferença dá 36%, a taxa real tem que ser ligeiramente menor que 36%. Vamos ver nas opções de resposta se essa informação aqui nos ajuda. Vamos lá. Ele diz assim: nessa situação, a rentabilidade real. Ih, rapaz, mudei de questão aqui sem querer. Nessa situação, a rentabilidade real, tá, vai ser superior a 32%. Ó, não sei, só sei que vai ser menor do que 36. Mas se vai ser maior do que 32, vai ficar entre 32 e 36, né? Não sabemos, tá? Temos que fazer as contas realmente, temos que fazer as nossas contas. Vamos lá. Aplicando a fórmula, teremos 1 mais taxa real é igual a 1 mais taxa aparente, 1,56, sobre 1 mais inflação, 1,20. Não dá para escapar dessa conta chata, não é, professor? Não, realmente temos que fazê-la. E vamos ter que 1 mais a taxa real vai ser igual a 1,30. Taxa real vai ser, esse 1 muda de lado, vai subtraindo, 0,30, que é a mesma coisa que 30%, resposta da questão, né? E ele diz que foi superior a 32%, marquemos errado para o texto da questão número 4, marquemos errado. Eita, professor. Eu tenho para mim que nunca mais vocês vão errar uma questão desse assunto, tá? Mas tem uma coisinha aqui diferente, ó. A VUNESP, achei uma questão da VUNESP, em que a VUNESP cria uma gracinha. A VUNESP é uma Professor, banca. Oi, Sibeli. é, se a taxa deveria ser ligeiramente menor que os 36%, ela deveria ficar, vamos supor, entre 35,8, 35,9. Então, a questão não estaria correta, já que é o que está dizendo que seria maior que os 32%. Eu realmente eu não entendi esse.
Ela tem que ser menor do que 36, não foi? Tinha que Isso, aí ser ela menor que ficaria. 36, mas não sabíamos o valor exato, Sibeli. Entendeu? Não sabíamos o valor exato. Ah, Na tá. É porque assim, realidade, aplicando a regra do atalho, ela deveria ficar entre 35,8 e não 35,7. temos como saber o valor exato. Sabemos apenas que ela é menor do Hum, que aquele limite. Só isso. Menor do que aquele limite. É a única certeza que nós temos. Não pode ser 36% e nem pode ser maior que 36%. Tem que ser menor do que 36%. Quão menor? Não sabemos. Se tem mais de uma opção de resposta ou uma questão como essa, a gente precisa realmente aplicar a fórmula para ter certeza, tá? Tem que aplicar a fórmula para ter certeza. Deixa eu pegar a minha maquininha calculadora aqui ok. para ver se eu não fiz uma conta errada. 1,56 dividido por 1,2 está certinho, é 1,3, tá? 1,30 está certinho, tá? Então, a historinha do ligeiramente menor tem que ser tomada com critério, porque não sabemos o quão ligeiramente menor. Às vezes vem bem grudadinho, às vezes um pouco mais distante, mas tem que ser menor, não pode ser igual e nem maior do que aquela diferença do caminho de atalho, ok? Mas foi boa a sua pergunta, muito boa. Inclusive, Ok. ganhou um pontinho na prova, viu? Ou seja, seguro mesmo é fazer a fórmula tradicional. A não ser que entre as alternativas de resposta só tenha uma, né, que obedeça ali ao critério do caminho de atalho, tá? A gente achou que essa taxa real tinha que ser menor do que 36%. Se todas essas opções de resposta, 36, 37, 38, 39, e só tivesse uma menor do que 36%, a gente marcaria o X com convicção, ok? Ok, Mas nesse caso ok, específico. Só nesse caso ok. específico. Ótimo, Tá vamos bom. lá. Questão 5. Olha o que a VUNESP inventou aqui de novidade. A VUNESP é uma banca muitas vezes mais responsável pelos concursos no estado de São Paulo. Às vezes pega um concurso maior assim, de âmbito nacional, mas ela é bem concentrada ali na região sudeste. E aqui e ali a VUNESP cria umas questões muito bacanas mesmo. Né? Então ela diz assim, ó, e não é só na matemática financeira, não, na estatística também, e no raciocínio lógico também. Uma pessoa aplica junto a uma instituição financeira, durante 2 anos, um capital no valor de R$ 25.000. Verifica-se que, no final desses 2 anos, a taxa real de juros, olha aí, taxa real, foi igual a 3/10 da taxa aparente. Eita, professor. Taxa real, olha aí, 3/10 da taxa aparente. Se quiséssemos isolar aqui a taxa aparente, diríamos que a taxa aparente é 10 terços da taxa real. Confere? Sim ou não? Hã? Isolei a taxa aparente. Multiplica cruzando, e aí você, isolando a taxa aparente, chega a isso, né? Aqui, ó. Aqui é como se fosse sobre um. Aí fica assim, multiplica cruzando, né? Ó, vamos lá. Eu não quero fazer, eu quero fazer passo a passo, bem mastigadinho. Está aqui o dado da questão. Esse dado da questão ficou assim, ó, taxa real é igual a 3 vezes a taxa aparente dividido por 10. Aqui é como se fosse sobre um, uma igualdade de frações. Multiplica cruzando. 10 vezes a taxa real é igual a 3 vezes a taxa aparente. Taxa real é igual a 3 taxa aparente sobre 10. 10 terços da taxa aparente. Muito bem.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A taxa. Está aqui, ó. A taxa aparente é 10 terços da taxa real. Se eu quiser, eu ainda posso fazer assim: a taxa aparente é igual. Quanto é 10 dividido por 3? 3,333 vezes a taxa aparente. Desculpe, vezes a taxa real. 10 dividido por 3 é uma dízima, né? Uma dízima periódica simples. O período é 3, o 3 vai se repetir até o infinito. Muito bem. E agora, professor, agora a questão vai dizer para nós que a inflação, a taxa de inflação no período foi de 25%. E a questão quer saber quanto é que vale a taxa real de juros. Temos que ir para a fórmula. 1 mais taxa real é igual a 1 mais taxa aparente. Quanto é a taxa aparente? Vamos substituir aqui. 3,33 taxa real. 3,33 taxa real. Sobre 1 mais a inflação. A inflação foi 25%, 0,25. Então vai ficar o seguinte, vamos lá, né? Esse parêntese aqui deu 1,25. Vamos multiplicar cruzando. Nós temos uma igualdade de frações, tá? Temos uma igualdade de frações. O que que eu faço diante da igualdade de frações? Eu multiplico cruzando. Então, esse numerador aqui, ó, do lado direito, vai multiplicar pelo 1, que é o denominador do lado esquerdo. Qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa, então ficamos com 1 mais 3,33 taxa real é igual a esse 1,25 aqui de baixo vai multiplicar pelo parêntese lá de cima, né? Fazendo a distributiva. 1,25 vezes 1 é 1,25. Repete o sinal de mais 1,25 vezes taxa real, 1,25 vezes taxa real. O que eu faço agora? Agora vamos isolar taxa real. Então, esse 1,25 bem aqui, ó, que está do lado direito, vai para o lado esquerdo e vai subtraindo. Aí teremos 3,33 taxa real menos 1,25 taxa real. 3,33 menos 1,25 vai dar 2,0833. Taxa real é igual a esse 1 está do lado esquerdo, vai para o lado direito, vai subtraindo. Então vamos ter 1,25 menos 1, 0,25. E aí, meu amigo, minha amiga, finalmente chegamos que a taxa real vai ser igual a 0,25 dividido por 2,083. Termina com a divisão, professor? Sim, termina com a divisão. Nossa taxa real vai ser igual a 0,12. Olha o resultado dessa conta. 0,12, que é a mesma coisa que 12%. Aqui está a resposta da questão. 12%, letra C de casa. Dá uma olhadinha de novo aqui. Tira um print dessa tela, tá? Questão mais bonita aqui da nossa lista por enquanto, né? Uma questão realmente diferenciada. Eu falei por enquanto, viu, Riziomar? Porque a questão mais bonita da lista realmente vai ser a próxima, a questão 6, que caiu justamente, adivinha onde? Na prova Da Cefa. da Cefa Pará. Que beleza, hein? Riziomar tem uma bola de cristal aí, já adivinhou, né? Ficou claro aqui, gente? Essa questão foi diferente, né? Essa questão foi diferente, porque em vez de falar os valores das taxas, ela veio com essa novidadezinha aqui, ó, a taxa real
foi 3/10 da taxa aparente. A gente pegou aqui essa informação e isolou a taxa aparente para quando jogarmos na fórmula, o único elemento desconhecido seria agora a taxa real, que é aquilo que a questão está perguntando. E aí tivemos que fazer uma álgebra e tivemos que fazer algumas contas, ok? A Bruna disse que odeia essa banca, né? Mas não podemos odiar, né? Temos que pensar o seguinte: essa banca vai me dar, né? Vai fazer uma prova que vai me dar a minha vaga do meu emprego, rapaz. Ó, meu emprego na área fiscal. Que bacana, né? Vamos lá. Questão número 6, saideira da nossa aula, da nossa noite. Olha que belezura aqui, viu? Que a FADESP colocou na Cefa Pará 2022. Uma agência bancária decide fazer empréstimos a uma taxa de juros real. Olha aí, ó. Taxa real de 3% ao mês. Tá? 3% ao mês. Regime de capitalização composta e trabalha considerando uma inflação de 1% ao mês. Eita, professor, olha lá, gente, ó. Olha lá. Ele deu a taxa real, 3%. Ele deu a inflação, 1%. Preste atenção. Qual é o elemento que está faltando aí? Qual é? Daqueles três que a gente trabalhou, né, nossa aula todinha aqui. São três elementos, né? Taxa real, taxa aparente e taxa de inflação. Se ele deu a taxa real e a inflação, Aparente. opa, muito bem. Pois vamos encontrar quanto vale a taxa aparente. Quanto vale a taxa aparente? Vamos aplicar a nossa formulazinha tradicional, tá? Vai ficar assim, ó. 1 mais taxa real, 3%, 0,03, é igual a 1 mais taxa aparente sobre 1 mais inflação, 0,01. Inflação é 1%, em termos unitários, 0,01. Quando multiplica cruzando, vamos ter que 1 mais taxa aparente vai ser igual a esse produto aqui, ó, 1,03 multiplicado por 1,01. Menos mal que é uma multiplicação, né? Menos mal que é uma multiplicação. 1,03 vezes 1,01. Muito apertadinho aqui, né? Não coube, não. 1 mais taxa aparente, 1,03 vezes 1,01. Esta continha bem aqui vai dar 1, essa continha bem aqui vai dar 1,0403. A FADESP é tão legal que queria que você trabalhasse com 4 casas decimais, tá? Ela queria que você trabalhasse com 4 casas decimais, isolando a taxa aparente. O 1 muda de lado, vai subtraindo, e teremos que 1,0403 menos 1 é 0,0403. Aqui está a taxa aparente da operação, tá? Aqui está a taxa aparente. 4,03% ao mês. Aqui, diferentemente do tradicional, a banca forneceu o período da taxa. Porque normalmente, quando se fala em taxa real, taxa aparente, é para o período completo e não para um períodozinho de tempo menor. Mas aqui ele falou, né? Taxa real ao mês, taxa de inflação ao mês. Então, essa taxa aparente bem aqui, essa nossa taxa aparente, que ficou 0,0403, é a mesma coisa que 4,03% ao mês, ok? Agora, não sei se você se lembra, porque já faz 1 hora que eu falei isso para vocês, já faz muito tempo, né? Faz 1 hora
nós começamos a nossa aula, e eu disse assim, a taxa aparente é aquela taxa normal que a questão dá e nós trabalhamos nas operações de juros compostos. Lembra que eu disse isso? Ah, professor, não é a taxa real, não. Não, é a taxa aparente. A taxa real só é calculada depois que se calcula, que se investiga, não é? Que se descobre a influência da inflação, né? Naquele período em que durou a operação. Mas a taxa aparente, tá? É a nossa taxa de juros compostos com a qual trabalharemos a nossa operação. E aí, para não dizer que não é uma banca diferenciada, Sebrasp, depois que fez você descobrir quanto era a taxa de juros compostos da operação, ela foi criar uma operação de equivalência de capitais. É como se fossem duas questões em uma só. Na primeira questão, você só vai fazer as contas para descobrir quanto vale a taxa aparente, só para isso. Depois que já sabe quanto é a taxa aparente, a taxa de juros compostos da operação, ele vai te apresentar um outro problema. Como é esse outro problema? Começa bem aqui. Ao realizar um empréstimo, é como se fosse outra questão, tá, gente? É como se agora fosse outra questão, e nós já sabemos que a taxa dessa operação vai ser 4,03% ao mês. Ao realizar um empréstimo de 10 mil, um empréstimo de 10 mil reais, a ser quitado em 2 pagamentos de mesmo valor nominal, o primeiro se dando 6 meses depois do empréstimo e o segundo após mais 6 meses. Tá? Ele vai querer saber qual é o valor a ser pago em cada uma dessas parcelas. Então vamos lá, vamos entender o que ele está querendo. Alguém pegou no dia de hoje, data zero, um valor emprestado. Quanto? 10 mil. A questão diz. Tomou emprestado hoje, vai ter que devolver no futuro. Quando é que ele vai devolver e de que forma? Na data 6 meses e na data 12 meses. Ele vai devolver por meio de 2 parcelas iguais. Não sei quanto valem, vou chamá-las de X. Professor, operação de empréstimo é questão de equivalência de capitais? Eu posso tratar como sendo uma questão de equivalência de capitais, sim ou não? Sim, sem nenhum problema. Por quê? Porque se eu tomei emprestado hoje e vou devolver no futuro, é preciso que o que eu vou devolver no futuro seja equivalente ao que eu tomei emprestado hoje. Então, é questão de equivalência. Neste caso, equivalência composta de capitais e a taxa de juros compostos, conforme já havíamos calculado, é 4,03% ao mês. Na equivalência composta, eu posso escolher a data focal que eu quiser? Sim, mas você que não é bobo e nem nada, deve escolher a data mais à direita do desenho. Isso vai fazer você economizar tempo. Então vamos lá. Temos que levar para a data focal todas as parcelas do desenho. Vamos começar com esse 10 mil bem aqui, ó. Ele vai avançar quantos períodos? Ele vai sair da data zero e vai ter que chegar na data 12 meses. Esse 10 mil vai avançar 12 meses. Então vai ficar assim, ó. 10 mil, que multiplica 1 mais a taxa. Quanto é a taxa? 4,03%. 0,0403 elevado a 12. Precisa fazer essa conta, não. Deixa do jeito que está aqui, tá certo? E agora? Agora vamos levar esse X bem aqui para a data focal. Esse X está na data 6 meses. Até chegar na data 12 meses, avançou quantos períodos? Avançou mais 6 meses, avançou mais 6 períodos.
Então, ele vai ficar assim, ó, x que multiplica 1 mais a taxa, 0,403, que é 4,3% ao mês, elevado a 6 períodos de avanço. E a última parcela do desenho é o próprio x que já está sobre a data focal, não precisa ser transportado para lugar nenhum. Quanto é que esse x vale sobre a data focal? Ele próprio, o próprio x. Já estamos prontos agora para aplicarmos a nossa equação de equivalência, que diz assim: a soma das parcelas da primeira forma de pagamento é igual a, depois de levadas para a data focal, é igual à soma das parcelas da segunda forma de pagamento, depois de levadas para a data focal. Neste caso, primeira obrigação e segunda obrigação vão ser lidas como o que eu peguei emprestado e, na segunda parte da equação, o que eu vou devolver no futuro. Então, o que eu peguei emprestado, lado esquerdo da equação, foi 10 mil. Mas quando eu joguei para a data focal, ele virou isto daqui. Vamos colocar na equação. 10 mil que multiplica 1 mais 0,0403 elevado a 12 é igual a, segunda parte da equação, as parcelas da devolução do empréstimo. Começando com esse x bem aqui, que quando foi para a data focal virou isso daqui. É esse fator que vem para a equação. X que multiplica 1,0403 elevado à sexta potência, ó, elevado a, eu já fiz essa conta, ó. 1 mais 0,403 é 1,0403 elevado a 6. Mas quem mais era devolução? Parcela X, que já estava sobre a data focal, e sobre a data focal vale ela própria. Eita, professor, rapaz, e agora, né? E agora vamos pegar isso aqui, ó, esta soma que está aqui do lado direito, e percebemos que existe, nessas duas parcelas, existe um fator comum. Esse fator comum é o x. Se eu colocar esse x em evidência, vai ficar assim, ó, 1,0403 elevado a 6 mais 1. Eita, professor! Então, aqui ficou o seguinte, vou mudar de tela. X que multiplica 1 mais 1,0403 elevado a 6 é igual a... Quem é que estava do outro lado? 10 mil que multiplica 1 mais 0,403 elevado a 12. E agora? Agora vamos isolar o x. Isolando o x, teremos que ele será igual a... Vamos lá. Está terminando. 10 mil que multiplica... Vou fazer essa soma. 1,0403 elevado a 12, dividido por quem? Dividido por todo mundo que está aqui nesse colchete. Ou seja, dividido por 1 mais 1,0403 elevado à sexta potência. Meu amigo, minha amiga, se você procurar este resultado aqui entre as alternativas de resposta, vai encontrar uma tal de letra D de dado, dizendo rigorosamente isso, se não vejamos. Olha a letra D de dado. Olha, meu Deus, onde é que eu fui, rapaz? Só um segundinho. Deu uma travadinha aqui na moça. Só um segundinho. Ih, rapaz. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos procurar na letra D de dado. Ó. Olha a letra D de dado. 10 mil
que multiplica 1,0403 elevado a 12 sobre 1 mais 1,0403 elevado a 6. Rigorosamente, o resultado que nós encontramos. Pode marcar, né, sem medo de ser feliz. Letra D de dado. E essa banca aqui, eu vou te contar um negócio, viu, rapaz? Essa banca aqui é um osso duro de roer, viu? E Osso professor, duríssimo de roer. essa Oi. prova, essa prova eu não fiz, mas eu já vi a prova. São 100 questões de manhã, eram 100 questões de manhã e mais 80 à tarde. Então era um dia assim, eu acho que quem fez essa prova aí foi aquela pancada seca, né? 100 questões. Essa prova aí foi a da manhã, que eram 100 questões. É isso Assim, aí. envolvendo tudo, né? O negócio é pesado. É. Acaba que foi para essa prova aqui, Anderclay, sem tomar um café da manhã, rapaz, ele desmaiou, viu? No meio da prova, ele teve um mal súbito, né? Teve um negócio assim, bem, bem estranho. Então, é uma questão, essas 6 que acabamos de fazer, é uma questão 2 em 1. Devia valer no mínimo 2 pontos, né? Uma questão como essa. Primeiro trabalho, descobrir a taxa aparente. Já tínhamos que aplicar a fórmula tradicional, né? Tínhamos que aplicar a fórmula tradicional, taxa real, taxa aparente, taxa de inflação, descobrimos a taxa aparente. A segunda parte da resolução, uma questão de equivalência composta de capitais. Ele não queria que fizéssemos contas, ele queria que trabalhássemos na literalidade da questão. Essa história de trabalhar com valores literais, com as letrinhas mudando de lado sem fazer a conta, é algo muito comum na vida dos engenheiros. Quem fez faculdade de engenharia está acostumado com isso, mas quem não é da engenharia, não é, estranha muito uma questão como essa, estranha bastante. Vocês têm 6 questões aí na sua lista, tem um PDFzinho com a resolução das questões também, tá? Tem aqui a nossa aula que vai ficar gravada e vocês têm um dever de casa, que é refazer essa lista. Se eu fosse vocês, eu não iria dormir hoje antes de trabalhar de novo, né, as 6 questões dessa lista, ok? Deixa eu só suspender aqui a gravação